Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem, após a vitória do Sport, mais uma grande vitória, venceu por 5-0 o Ibis, fora o baile mais uma vez esse time do Sport, que eu vou falar até em outros vídeos, mas hoje é o melhor time do Sport entre a Série A, é o melhor time do Brasil entre os clubes da Série A e da Série B em desempenho, em ataque, em defesa. O time está conseguindo em todos os aspectos ser perfeito no que vem tendo até o momento, proporcionando aí de jogos, né? Só que aquela treta entre o Sport e a Federação Pernambucana, entre o técnico do Sport, Anderson Moreira, e a Federação Pernambucana, tá longe de acabar. E ontem, após o jogo, um dos diretores do Sport, ele falou, meu querido, ele falou sobre essa treta que teve entre os dois ali. E, meu amigo, as palavras dele, com muita educação, ferrou ainda mais a Federação Pernambucana, tá? Só deixou mais envergonhada uma instituição centenária com a Federação Pernambucana. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o que é que o diretor do Sport falou, quais são as consequências que pode acontecer. Vou mostrar tudo para vocês. Só quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino, futebol pernambucano, você vê aqui no canal do Luna. Então, para não perder nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. E se você não fez suas apostas esportivas, irmão, PixBet é o site de apostas que mais cresce no Brasil. O mês passado de fevereiro, o que saiu de premiação para todo mundo que está se cadastrando, não está no gibi, porque é um site muito fácil de você usar para você fazer o Pix, para poder fazer a aposta. E claro, você tem que ser maior de 18 anos, você tem que ter uma graninha sobrando que não mexa no teu orçamento ali. É muito simples, você clicou, piscou, o dinheiro entrou, é o melhor de tudo, viu? Ganhou, piscou, o dinheiro já está na tua conta, meu amigo. É o saque mais rápido do mercado, campo interativo que te ajuda a acertar mais nas apostas. Ou seja, é sensacional. Não perde tempo, o link tá na descrição. Dá uma chance para você mesmo. Coloca R$5, vai fazendo as tuas apostas lá e aproveita para ganhar uma grana extra na PixBet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo. A gente já vem falando a semana inteira sobre a treta entre o Anderson Moreira e o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. E se cobrava muito que o Sport ele tivesse um pronunciamento oficial sobre tudo que aconteceu. Pois bem, esse pronunciamento aconteceu e, cara, colocou a Federação Pernambucana no chão, viu? E de forma muito educada, com argumentos plausíveis. O vídeo é um pedacinho longo, tá? Mas eu aconselho a você assistir completo para você entender. E no final eu vou voltar para explicar quais são as consequências que isso pode causar. Dá uma olhada aí. O que traz a direção aqui do Sport, não é, para falar um pouco a respeito dos últimos acontecimentos e sobre um posicionamento do clube, referente aos últimos fatos com relação à antecipação desse jogo aqui contra o Ibis, que foi realizado hoje. Em primeiro lugar, a gente queria dizer, não é, que todo o campeonato não existe uma tabela prévia, não é, sobretudo quando você disputa mais de uma competição. E essa tabela prévia, não é, ela tem a definição de todas as datas de todos os jogos. É lógico que quando você disputa mais de uma competição, não é natural que hajam alterações nessa tabela. Entretanto, alterações que venham com antecedência, não é, que venham com encaixe dentro de uma programação que qualquer elenco que tem um mínimo de planejamento precisa. Não é? Então a gente precisa esclarecer alguns fatos. Primeiro, o adiamento do jogo contra o Ibis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano não se deu por vontade do Sport, nem por solicitação do Sport. Se deu por falta de campo para jogar. Não é? O campo da Ilha do Retiro não oferecia condições, não é? Em virtude de erros que foram aqui cometidos, não é, no tratamento por parte da empresa que fazia o tratamento da grama, tanto que esse contrato não foi renovado. Segundo, nós tentamos a Arena Pernambuco, fomos à Arena Pernambuco, inclusive com toda a comissão técnica, exceto o treinador Anderson Moreira, os demais membros da comissão técnica, o engenheiro do clube, fomos à Arena Pernambuco, e na época, inclusive, fato noticiado, porque foi acompanhado pelo secretário, não é, de Turismo e Esporte do governo do estado de Pernambuco, que ele, inclusive, divulgou nas redes sociais que o estádio não tinha condições de receber o jogo. Procuramos o estádio do Náutico, onde naquele momento foi colocada uma dificuldade do Náutico, como se tratava de um adversário, isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Solicitamos ao Santa Cruz o estádio para jogar aquele jogo no Arruda e foi colocado pelo presidente do Santa Cruz que cederia sem problema. Entretanto, o Santa Cruz estava disputando a primeira fase, a primeira rodada da pré-Copa do Nordeste e se passasse,
não é? O jogo já estava marcado para o estádio de Arruda, então, e o que terminou acontecendo, o Santa Cruz passou e, portanto, não havia condições de ter esse jogo, então terminou esse jogo sendo adiado, não é? Fato que não foi da vontade do Sport. O Sport estava pronto, muito embora, é bom relatar, era o único clube de Pernambuco que seria prejudicado pela janela de transferência, não é, porque a Federação Pernambucana de Futebol começou o campeonato com uma semana de antecedência do calendário nacional e a janela do futebol brasileiro só abria no dia 10. Hoje vocês sabem que existe uma janela de transferência, não é? Então nenhum dos jogadores contratados podiam estrear. E não foi por isso que o Sport não jogou, porque, como eu volto a dizer, o Sport não solicitou adiamento da partida, o Sport mostrou, e a diretoria de competições da Federação Pernambucana estava acompanhando e monitorando essa situação, daí que esse jogo foi adiado. E quando foi adiado já com a data definida, 19 de março. O IMT está publicado há muito tempo, não é, colocando esse jogo no dia 19 de março. Então, todo o planejamento do esporte, qualquer time profissional que tem um mínimo de planejamento, o planejamento não é só feito em montagem do elenco, o planejamento é feito, não é para você disputar uma competição, o planejamento é feito para você disputar uma partida, não é? Então, a gente tem reuniões semanais, comissão técnica, o departamento de fisiologia, de fisioterapia, o departamento médico, né, onde ajustam a programação da semana, inclusive para saber quem é o jogador que está disponível para aquele jogo, quem é aquele jogador que não tem condições de disputar aquela partida por questões físicas. Né? Então é feito todo o planejamento de horário de treino, que tipo de treino vai fazer, que tipo de avaliação física vai ser feita. Não é? Então, quando a gente reclama de prazo de antecipação, é porque ele quebra, não é, todo o planejamento que é feito, que o clube faz, não é? E aí, o que é que a gente teve? A antecipação desse jogo que estava marcado para o dia 19, e aí sem nenhuma justificativa plausível. Aquilo que eu disse no início, quando você disputa mais de uma competição ao mesmo tempo, é natural que hajam alterações na tabela, não é? Mas não foi o caso. Não foi o caso de se antecipar essa partida, não estava espremendo o jogo de ninguém, não estava contrariando ninguém, não estava ferindo nada do regulamento, não é? Não havia necessidade, não é, de ter sido antecipado esse jogo. Não tem nenhuma justificativa, não é, que se apresente para a antecipação dessa partida. Daí as declarações feitas por mim no dia do jogo Sport e Caruaru City, agora na Arena, e por nosso treinador Anderson, que em momento nenhum perdeu a serenidade, perdeu a educação, não é? Ou falou algo que era inverídico, não é? Ou falou algo que venha menosprezar o Campeonato Pernambucano. A maior prova, não é, que o Sport tem todo o respeito, não é, à organizadora da competição e ao campeonato, é que nós não poupamos jogadores. Não é? Nenhum jogo teve jogador poupado. Quem não veio jogar é porque não tinha condições de jogo. Não é? Apresentava algum risco de lesão, não é? Alguma coisa que podia agravar durante a disputa do campeonato. Então, nós temos tanto respeito, estamos brigando pelo título, queremos dar esse título à nossa torcida, não é? Nossa torcida merece esse título, por isso que o Sport em nenhum momento poupou o time. O jogo foi antecipado. Não é? Temos um jogo importante, um clássico sábado contra o Náutico pela Copa do Nordeste, e viemos para cá hoje com o time titular. Não é, com esse jogo antecipado. Mostra o respeito, a consideração, não é, e o zelo que o Sport tem pelo campeonato. Não é, e o respeito por todo mundo. E em nenhum momento faltou respeito. O Sport Clube do Recife acha completamente descabidas as declarações feitas pelo presidente da federação, desproporcionais, não é, onde nós fizemos uma crítica justa e o direito do clube de criticar, não é, a organização da tabela, a antecipação de um jogo. Nós estamos no nosso direito, até porque esse jogo foi antecipado sem nenhuma, como eu volto a dizer, sem nenhuma justificativa. Então era justo, não é, e essa crítica, e nós reiteramos essa crítica, reiteramos o total apoio, não é, ao que foi dito pela diretoria do clube e que foi dito pelo treinador do clube. Não é? Então nós reiteramos isso e achamos totalmente desproporcional, infelizmente, a reação tida pelo presidente da Federação Pernambucana, do qual, não é, a gente tem o maior respeito, eu tenho uma relação pessoal com ele, sempre que nós precisamos, não é, dele junto à CBF, ele sempre nos ajudou. Não é, e por isso causou estranheza a declaração, a rispidez, a forma deselegante como foi colocada por parte do presidente da entidade que organiza o futebol
não é, rebatendo o posicionamento do Sport Clube do Recife. Não é? Então, como eu volto a dizer, a gente tem total respeito à competição, não é? Maior prova é essa, nós viemos para o jogo, vencemos o jogo, jogamos com o time titular, não poupamos jogadores, descemos para o vestiário, e aí depois vai entrar na questão do futebol, não é que é com o treinador, mas vocês viram, nós descemos para o vestiário, ganhando a partida, o Ibis com um jogador a menos, e não tivemos nenhuma mexida no intervalo, não poupamos nenhum jogador. Isso mostra a vontade de ganhar a competição que a gente tem, o respeito que a gente tem. Eu já vi time aqui escalando time reserva, poupando time, não é? E o Sport não poupou ainda nenhum jogador. Talvez chegue um momento de poupar, quando matematicamente talvez o Sport venha a ter uma classificação antecipada, alguma coisa desse tipo. Pode ser, pode ser. Então, gente, eu queria prestar esses esclarecimentos a vocês. Não é? A gente vinha sendo cobrado por um posicionamento do clube, esse é o posicionamento do clube, reiterando o respeito ao campeonato, reiterando o respeito à entidade Federação Pernambucana de Futebol, reiterando o respeito às pessoas que fazem a Federação Pernambucana de Futebol, mas dizendo claramente, não é, que o Sport não se sentiu, não é, em nenhum momento que passou dos limites, não é, na reclamação por uma antecipação de partida. Não é? Em momento nenhum o Sport achou que passou dos limites, e ao contrário do que aconteceu, na nossa opinião, com o presidente da federação, que ele passou dos limites quando ele vai adjetivando as pessoas, não é, e ameaçando, não é, as pessoas. Isso não é uma posição que a gente esperava ter tido do presidente, e reiterando a nossa admiração e respeito por ele. Pois bem, meu amigo, Augusto Carreiras ele foi muito educado, mas em compensação muito ríspido ao mesmo tempo, né, de forma educada, com o que o presidente da Federação Pernambucana falou. Mostrou que realmente que o Sport, nesse momento, nessa situação, ele tem total direito de criticar, e tem realmente, ele tem total direito de reclamar o técnico do Sport, e tem realmente, porque está fazendo parte, né, afinal de contas, não é uma, como é que eu posso falar, é uma democracia, né? Existe a federação, mas os clubes que jogam podem reclamar. A gente não está nos anos 80, nos anos 90, de fato. Então, o técnico pode reclamar. E eu achei interessante porque o diretor do Sport se mostrou ali ao lado do técnico do Sport, que mostra que a equipe está fechada dentro de campo e fora de campo também. Então, parabéns pelo pronunciamento oficial do Sport, e vamos torcer de fato para que as coisas se acalmem aí. Porque, querendo ou não, infelizmente, o Sport, ele depende muito da Federação Pernambucana quando existem problemas com a CBF, como o próprio Augusto Carreiras falou, tem que procurar a Federação Pernambucana ali para poder ajudar. Então vamos torcer para que fique tudo bem aí e que isso passe logo, e vamos ver se o presidente da federação vai falar mais alguma coisa ainda, né? Quero ver a opinião de vocês, quem vocês acham que tá certo dessa história. Deixa aqui nos comentários, vocês acham que ainda vai ter mais alguma coisa? Será que o Evandro Carvalho ainda vai falar mais alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, e é claro, qualquer informação que aparecer eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.